bem-vindos! Tudo bom com vocês? Eu sei que eu demorei pra atualizar e tudo mais, mas com a correria da faculdade, de trabalho, de tudo, acabou que eu fiquei sem tempo de gravar um vídeo e sem criatividade, enfim, várias coisas aconteceram. Mas agora eu tô tentando me organizar bonitinho, deixar tudo certinho pra não ter mais esse hiatus do canal. Enfim, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem sério e que já aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã recentemente e eu senti que eu não podia deixar isso passar e eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre isso. Como vocês já viram no título, é o bullying. Então, eu fui dar uma pesquisada sobre esse assunto antes de falar sobre ele no vídeo, porque eu não queria que ficasse algo tipo, o que ela tá falando? Enfim, agora eu tenho uma banqueta aqui que eu tô sentadinha, então eu acho que eu não vou ficar sambando no vídeo. Ah, e também eu fiz um roteiro pra eu não ficar perdida no vídeo, como eu já fiquei algumas vezes. Inclusive eu gravei um vídeo antes desse e ficou uma merda. Aí eu apaguei porque, né? É a vida, gente. Às vezes fica uma merda, principalmente os meus. Vamos ao assunto. Bullying. O que é o bullying? De acordo com o Google, bullying é um termo utilizado para agressões físicas e ou psicológicas, intencionais e repetidas, praticadas por um indivíduo ou um grupo, causando dor e angústia no alvo, sendo executados dentro de uma relação desigual. Enfim, antes de eu falar mais sobre o próprio bullying, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo quando eu tinha cerca de uns 12 anos. Algo assim. Foi na 6ª série. Bom, eu estudava em um colégio particular aqui na minha cidade e eu tinha acabado de voltar de São José dos Campos, São Paulo. Eu fui morar um ano lá e acabei voltando pra minha cidade natal. Enfim, nesse um ano eu perdi contatos daqui, né? Eu perdi amigos, eu perdi, enfim, tudo. Vou tá destruindo a minha casa. Vou lá! Eu voltei pra cá e pra reconquistar essas pessoas foi um pouco mais difícil do que eu esperava e do que eu imaginava. Eu voltei pra cá, continuei na mesma escola que eu estudava antes de ir e depois de terminar o ano, eu mudei de escola, que foi onde tudo aconteceu. Eu tinha algumas conhecidas lá, então eu pensei que ia ser mais fácil. E eu sou apta a mudanças, eu adoro fazer novas amizades e eu nunca fui de me preocupar com isso. Enfim, continuando, vou ser rápida porque a história é um pouco longa. Neste um ano que eu fiquei nesse colégio, foram agressões verbais e algumas físicas que me deixaram desanimada com a vida. Eu cheguei a escrever uma carta para meus pais pedindo pra gente voltar para São Paulo porque eu não aguentava mais ficar aqui, eu não aguentava mais estudar lá naquela escola, eu não aguentava mais aquelas pessoas e eu não aguentava mais ser excluída. Eu fui excluída de muitas brincadeiras, eu fui empurrada contra um lixeiro em uma brincadeira inocente. Queimaram a minha mão com uma régua, era uma régua de ferro e eles esquentaram na borracha da cadeira e colocaram na minha mão pra ver o que dava. Eu não sou de dizer não pras pessoas, então eu deixava. E muitas vezes o alvo aceita isso e, né. Também teve uma vez que eu coloquei a mão dentro da minha mochila e tinha lixo lá dentro. Eles tinham virado o lixeiro dentro da minha mochila. É um pouco difícil falar sobre isso. Eu fui alvo de muitas risadas e muitas piadas que me traumatizaram. Hoje eu faço terapia e tudo, mas foi um tempo bem difícil. Eu tava perdendo a vontade de ir pra escola, eu tava perdendo a vontade de sair de casa, eu tava perdendo a minha essência, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de dar risada, de principalmente fazer os outros darem risada. Isso é até um pouco contraditório, porque era muito difícil eu ver as pessoas dando risada de mim e não era porque eu tava fazendo algo engraçado. Era porque eu simplesmente tava lá sentada, com meus cabelos rosa, escutando o Fiuk, fazer o que, né, gente? Era aquela época de Restart, de Fiuk e tudo, e eu gostava, eu me identificava com as músicas, com o estilo deles, e era algo diferente, e eu sempre fui meio diferente. Se a psicóloga estiver vendo isso, eu sei que eu sou diferente e bom. Tudo bem. Eu sempre fui muito, sabe, escandalosa, digamos assim. Eu adorava dar risada alta, eu adorava fazer piada o tempo inteiro, ainda faço isso
E muitas vezes eu ainda me sinto reprimida por muitas pessoas que me olham tipo, não faça isso. Mas eu faço. Aceita que dói menos, porque eu sou assim, eu não vou mudar. Até tentei, mas não dá, né? Resumindo, foi isso que me aconteceu. Teve vários outros episódios, né, mas esses foram os que mais me marcaram e que ainda ficam na minha cabeça. Toda vez que eu faço alguma apresentação que, sei lá, eu tô apresentando para algum público e alguma coisa dá errado, alguma coisa não saiu do jeito que eu queria, então eu vejo alguém rindo, mesmo que não seja de mim, eu penso que é de mim e eu tenho meio que um ataque de pânico e eu começo a chorar porque ficou na minha cabeça. Inclusive teve uma apresentação que eu fiz na minha antiga escola, no primeiro ano do ensino médio, em que eu fui voluntariamente tocar violão e cantar lá na frente, mas eu não tinha muita prática, muito com isso, e acabou que não tinha som, eu tava só com o som do violão mesmo, e com a minha voz mesmo, e enfim... Foi um desastre, eu odeio lembrar daquilo. Depois eu tava andando pela escola e eu via pessoas rindo e parecia que elas estavam olhando pra mim e rindo de mim e aquilo ficou na minha cabeça. E eu explodi aquele dia, eu comecei a chorar, eu comecei a tremer e as minhas amigas não sabiam o que fazer. E bom, eu fiquei traumatizada. Depois de tudo que aconteceu comigo, eu descubro alguns dias atrás que vinha acontecendo com a minha irmã. Isso me chocou, eu fiquei bem abatida e eu precisava fazer alguma coisa. E eu fiz. Quem tava nos meus grupos do WhatsApp e Face viu que eu tentei fazer algo, mas como existem pessoas más nesse mundo, pessoas idiotas, acabou que não deu muito certo, mas deu certo sim, porque a Lele tá bem. Então vamos falar mais sobre o bullying, sobre o que é e deixar um pouquinho a história de lado. Então, o bullying é uma das formas de violência que vem... Ai, que merda! O bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Segundo os especialistas, o bullying pode acontecer em qualquer contexto social, seja na escola, na universidade, com a família, na vizinhança, no local de trabalho, enfim, em qualquer lugar. O bullying precisa ser algo repetitivo e que não seja algo momentâneo, tipo uma briga de moleques na escola, por exemplo, por causa de uma borracha. Não, o bullying tem a ver com você reprimir a pessoa, com você excluir a pessoa, e isso acontecer repetidas vezes em que fique na cabeça dela e, né, acaba causando algum trauma. E o bullying não é algo recente, o bullying sempre esteve aí, sempre esteve no meio de nós. Além da pessoa vítima do bullying poder desenvolver algum tipo de trauma, alguma doença psicológica, ela também aparenta sérios casos de baixo rendimento escolar, de isolamento, a pessoa não quer mais sair do quarto, a pessoa não quer falar com as pessoas, não quer mais ir pra escola, não quer mais trabalhar, não quer mais fazer nada, ela simplesmente se isola do mundo. Muitas vezes as pessoas têm medo de contar para os pais ou para algum amigo, amiga, e acaba sofrendo com isso sozinho. Por boa parte daquele ano que eu sofri bullying, eu sofri calada, eu não contava pra ninguém, até que chegou um momento que eu escrevi a carta pros meus pais. O colégio não tomou muitas providências sobre isso, eu ia atrás sozinha, mas era como eu falar com as paredes. Nunca deram muita bola, enfim. Eu acabei saindo do colégio e minha vida voltou um pouco ao normal. De acordo com uma pesquisa do G1, o bullying de 2012 para 2015 cresceu 10%, um pouco mais de 10%. É um caso alarmante porque é uma violência praticada geralmente por crianças e por adolescentes. Geralmente os alvos são crianças e adolescentes também, enfim, né? Muitas vezes é silenciado, não é noticiado, não é falado nada sobre isso. Embora o combate ao bullying nas escolas vem crescendo também. Eu vou ler aqui sobre a pesquisa, só para vocês terem uma noção de como era e como está. Quase metade dos alunos entrevistados na pesquisa, 46,6%, diz que já sofreram algum tipo de bullying e se sentiram humilhados por colegas de escola. A maioria, 39,2%, afirmou que se sentiu humilhado às vezes ou raramente. E 7,4% disseram que essa humilhação acontece com frequência e entre os principais motivos está a aparência. Comparando a pesquisa anterior, feita em 2012, o número de casos de aluno que relataram já ter se sentido assim no colégio aumentou.
Em 2015 eram 46,6%. Em 2012 eram 35,3%. Essa matéria saiu no G1 no dia 26/8/2016. Vocês podem ver que geralmente é por causa da aparência, por a pessoa ser mais gordinha, pela pessoa ser magérrima, pela pessoa ser negra, pela pessoa ser branca demais, pela pessoa ser nerd, pela pessoa ser brincalhona, tudo questão de aparência, tudo questão do que a pessoa é, sobre a personalidade da pessoa, que faz com que gerem essas piadas e essas agressões maldosas que acabam, infelizmente, acabando com a vida da criança, acabando com a vida do adolescente. Acabando com a vida é um pouco extremo, mas acaba causando traumas e não é nada legal, nada legal. Eu, como já fui vítima, eu sei do que eu tô falando, eu sei que isso fica na cabeça e eu sei que isso pesa na nossa existência e que isso sempre vai estar ali na tua mente e sempre que você se deparar com algo vai acionar na tua cabeça e, bom, vai trazer tudo à tona, como já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu soube que minha irmã estava passando por isso, além de eu ter ficado muito chocada e ter feito algo pra ajudar, tudo voltou. Parecia que ela era eu, e eu era ela, enfim. E eu queria ir lá e eu queria bater nessas pessoas que estavam fazendo isso com ela e eu queria, sabe? Eu só queria trancar minha irmã num quarto e não deixar ninguém chegar perto dela, pra ninguém machucar ela, porque minha irmã é minha vida. Entende? Minha irmã vai fazer 10 anos e tava passando pela mesma situação que eu. E eu não podia deixar isso quieto. Eu tinha que fazer algo e eu vou usar o meu espaço na internet, todas as minhas redes sociais e tudo pra combater o bullying, pra tentar avisar as pessoas pra não serem assim. Muitas vezes eu já me peguei fazendo piada com alguém, já peguei dando risada por alguém e isso não é certo. Eu sempre me cobro muito, tento não fazer isso, mas muitas vezes é involuntário, sabe, vem na nossa cabeça e pronto. Muitas vezes eu me pego, então, pensando sobre isso e sobre o que eu posso fazer pra ajudar. Eu não tenho esse complexo de, sei lá, querer salvar o mundo, querer fazer todo mundo ficar em paz e, sei lá. Enfim, se você já passou por isso, se você tá passando por isso, por favor, entre em contato comigo. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, meu e-mail. Por favor, manda um e-mail, me chama no Face, me chama no Twitter, me chama em qualquer lugar. Vamos conversar. Eu vou tentar te ajudar de alguma forma, porque eu preciso fazer algo. Eu não posso deixar isso acontecer com mais ninguém. Eu sei que isso é impossível, mas só de lembrar da época que eu passei, só de lembrar as coisas que eu sentia, o que passava na minha cabeça, é algo torturante. Tem noites que eu lembro, tem noites que eu leio algo sobre e eu começo a chorar, porque o assunto é sempre muito delicado, sempre vai ser muito delicado, porque foi algo catastrófico pra mim. Eu tinha 12 anos e um dia eu tinha vários amigos e no outro dia eu era sozinha. E eu sei que isso não acontece só comigo. Você é linda, você é lindo do jeito que é. Não deixe ninguém dizer ao contrário e muito menos não deixe ninguém te reprimir por isso. Se você é uma pessoa que nem eu, que adora falar, que adora ser palhaça o tempo inteiro, por favor, não mude quem você é por ninguém. Porque eu já tentei e não dá certo. Vocês me desculpem por eu estar com essa voz de chorona, mas é porque é pesado, mas eu precisava falar sobre isso, eu precisava abrir meu coração e eu precisava alertar todo mundo. Se você é pai ou mãe e tá vendo isso, conversa com teu filho, pede como tá na escola e pede todo dia, sabe? Pede como é a vida dele, como é a relação dele com os amigos, como os amigos tratam ele. Por favor, converse. Meu principal conselho é converse. Se você tá passando por isso, converse. Se você sabe de alguém que tá passando por isso, converse. Se você acha que alguém tá passando por isso, converse. Esse foi o meu vídeo de hoje, ele foi um pouquinho mais pesado e emocional, mas é porque eu realmente precisava falar sobre isso. Eu não podia deixar isso quieto e eu não podia deixar com que as pessoas esquecessem que o bullying está aí. E o bullying acontece todo dia. Vamos combater o bullying. Vamos parar pra pensar nas coisas que a gente fala pra alguém,
ou nas coisas que a gente ouve de alguém. E vamos deixar de julgar as pessoas pela aparência. Como diz aquela velha frase, não julgue um livro pela capa. Eu ainda quero fazer muitas coisas mesmo sobre esse assunto, e sobre racismo, e sobre homofobia, e sobre todas essas coisas que acabam com o ser humano. E não está certo, e não é mimimi. Então eu vou deixar o meu beijo aqui, e eu também quero deixar um beijo e um abraço para todas as pessoas que já sofreram e estão sofrendo com o bullying. E principalmente para minha irmã, tá bom? Leti, eu te amo. E você é linda, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque agora eu tentarei postar de 15 em 15 dias, eu juro. Se eu conseguir, eu posto um vídeo por semana, mas eu não garanto porque, né, correria da faculdade, vocês já sabem. Comenta aqui embaixo se você tem sugestão de algum tema, ou se você quer contar algo que aconteceu com você. É isso. Não deixe de me seguir nas redes sociais e de entrar em contato comigo para qualquer coisa. Um grande beijo e um abraço bem forte. Com esses meus pequenos braços. Ai, que ótimo, eu dei esse meu braço gordo. Mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? Né não? Um beijo e até a próxima.